Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais esta videoaula e hoje vamos estar aqui trabalhando com referências do Excel. Então, desde já, deixa aí o teu like, compartilhe esse vídeo com os teus amigos e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative as suas notificações para ser sinalizado toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo. Então, dito isto, vamos planilhar. Galera, tratando-se de referências aqui no Excel, nós temos três: referência absoluta, relativa e mista. Vamos ver passo a passo aqui cada uma delas como funciona, tá bom? Então, desde já também de antemão, eu vou aqui abrir um parênteses informando o seguinte: para conceituar referências, temos que exemplificar com fórmulas, porque fica mais didático assim. Então, vou utilizar uma fórmula bem simples, que será a forma de soma, mas também vamos ver aqui um exemplo de uma conta que envolverá porcentagem, mas nós não vamos trabalhar com fórmulas em si em termos de conceito. Claro, a fórmula é bem simples para que você possa acompanhar aí com esse material que eu vou deixar aqui na nossa descrição, tá bom? Você pode ir lá fazer o download e nos acompanhar, mas conceituar a aplicação da fórmula em si a gente não vai trabalhar, tá bom? Então fique claro aqui, para que você depois não comente dizendo que a gente não explicou a fórmula, como é que vai trabalhar com a fórmula sem saber como funciona. Então, a funcionalidade desse vídeo não é conceituar fórmulas, e sim trabalhar com referências, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aplicação. Eu tenho aqui um exemplo, montamos aqui esse exemplo, um intervalo que tem meses, valores e contas, tá? Então esses valores representam aqui o mês e o tipo dessa conta, tá bom? Vou fazer o quê? Quero saber o total de consumo que foi feito com esses gastos no mês de janeiro. Igual soma. Note que quando eu seleciono esse intervalo, ele apareceu aqui do C9, dois pontos, que a leitura é até C12. Até aqui tudo ok. Esse exemplo aqui, se você for olhar, ele está semelhante a este aqui, tá? Que é o que? A referência relativa. Dou Enter, ele calculou aqui para nós que deu 744,50 centavos, tá bom? Então note que aqui não tem nada de novo para você. Igual, novamente soma, posso dar um tab depois que eu chamo minha fórmula e passo o intervalo D9 ao D12. Dou um Enter, ele processou novamente e calculou para a gente. Só que se eu tiver muita coluna, não vai ser legal eu fazer isso diversas vezes. Então é para isso que a gente tem aqui um recurso chamado de alça de preenchimento, que é esse ponto aqui, galera, que fica aqui na nossa parte inferior de cada célula, no nosso canto direito. Eu aproximo o mouse e quando eu passo por cima deste ponto, deste quadradinho, ele muda o formato. E aí eu posso fazer o quê? Clicar nele, seguro e vou arrastando e deslocando as células para a minha direita. Finalizo aqui. O que foi que ele fez? Ele aplicou exatamente a mesma fórmula, pegando o mesmo intervalo para as demais. Só que ele fez o seguinte: você viu que eu desloquei uma coluna à direita para cada uma dessas fórmulas? A mesma coisa ele fez. Quando eu puxei, a referência era D9 a D12. Desloquei uma coluna para a minha direita. Dentro da fórmula também ele alterou, olha só. Era D, virou E. Desloquei mais uma coluna. A coluna era E, virou F. Desloquei mais uma coluna. G. Note que a linha é a mesma, porque eu não estou trabalhando com linhas ainda. Quando eu desloco para a minha direita ou esquerda, eu estou mexendo na coluna. Olha só, H e H. Agora vamos aprender a referência relativa com linha, tá? E também, pessoal, como eu falei que para a minha direita e para a esquerda eu trabalho com colunas, vamos fazer aqui o processo inverso. Igual soma. Seleciono o intervalo. E fazendo o inverso, vou puxar aqui para a minha esquerda. A lógica foi aplicada para a mesma. Voltando, ele caiu do G para o F, do F para o E e assim sucessivamente.
Com linha, a lógica é exatamente a mesma, só que eu vou trabalhar fazendo deslocamento para cima ou para baixo. Deslocando para cima ou para baixo, eu estou variando quem, pessoal? A linha, tá bom? Vou fazer a soma, pegando agora o intervalo de janeiro até junho em relação à minha conta d'água. E vou dar um Enter. Ele foi e fez o que? Calculou para nós. Se eu pegar a mesma lógica e passar para baixo, você vai ver que ele fez o que? O processo. Para baixo, deslocou quem? Linha. Note que intervalo de coluna é a mesma. C e aqui é H. Mas a linha, ela variou à medida que eu fui fazendo o que? Puxando a minha fórmula para baixo. E olha só, aqui era 9, caiu uma linha, fui para 10. Caí mais uma linha, fui para 11. Caí mais outra linha e fui para 12. Então é assim que essa lógica funciona de referência. Se eu fazer o processo agora de baixo para cima, a lógica será a mesma. Intervalo, alça de preenchimento e puxo para cima. Então eu fui diminuindo linha à medida que fui subindo uma casa, olha só. Tá bom? Então isso aqui é uma referência relativa. Por quê? Deslocando a coluna para a direita ou para a esquerda, ele vai mudar a referência, tá bom? Como a gente viu nesse exemplo. Deslocando linha para cima ou para baixo, que nesse caso é a forma de deslocar a linha, ele vai fazer o quê? Vai também fazer a alteração, beleza? Vamos para um exemplo agora totalmente diferente, que é absoluto. Você, com certeza, se você já acompanha nosso canal, em algum momento você já viu isso aqui acontecer. Um cifrão aparecer antes do meu número e antes da minha letra. Sempre ao lado esquerdo. Você vai contar o que está ao lado esquerdo, tá? Nesse caso aqui, ó, esquerdo da minha letra A e a esquerda da minha número 2, nesse exemplo aqui. Isso aqui, pessoal, se chama referência absoluta. Você deve ter visto quando nós trabalhamos com formatação condicional. Então, se você não viu, recomendo fortemente você aprender os conceitos de cada uma dessas ferramentas aqui. Então, para isso, eu vou deixar uma playlist acima com 6 vídeos, onde você vai estar aprendendo como é que funciona cada uma dessas opções da formatação condicional, tá bom? Então, vá lá, que está muito bacana o nosso conteúdo. Então, voltando aqui, quando eu tenho um S cifrão à esquerda da minha letra, significa que aquela coluna será fixa quando eu fazer o deslocamento tanto para a direita, tanto quanto para a esquerda, não vai mover. Quando eu tenho um S cifrão ao lado do número, significa que eu movendo para cima ou para baixo, aquela linha não vai sair do lugar. Vamos ver esse exemplo sendo aplicado aqui. Neste exemplo, nós temos aqui os mesmos valores, só que digamos que a inflação ela variou 3,17 para cada um desses meses. O que eu vou fazer é, eu quero saber quanto é que seria a minha conta se eu tirasse a inflação que subiu. Então, a conta será da seguinte forma, igual o valor da minha água, menos, novamente, a água, vezes a minha inflação. É nessa hora, gente, que eu vou fazer a transformação e deixar a minha referência, que é igual para todo mundo, como absoluta. Conseguiram entender? Então, o que eu vou fazer? Quando eu passar minha referência, que aqui é 6 nesse caso, vou apertar a tecla F4 uma única vez. Pronto. Então o Excel vai lá e coloca o S cifrão antes da minha letra e antes do meu número. Então significa o quê? Coluna igual para todo mundo, não vai mover, e linha igual para todo mundo, não vai mover. Vou dar um Enter aqui e você vai ver o que acontece. Puxei para baixo agora. O que foi que houve aqui? No nosso exemplo anterior, se você voltar aqui, você vai ver que peguei a linha e puxei. Olha só, a linha vai caindo. Aqui eu puxei e olha só, aonde eu coloquei o cifrão não caiu. Porque é isso mesmo que eu quero que aconteça. Porque se eu esquecer de passar a referência como absoluta, olha só o que vai acontecer. Esse menos ele mesmo, vezes a minha inflação. Então aqui eu tenho um valor que seria pago sem o aumento. E se eu puxar aqui e esquecer, olha o que acontece. Ele pegou aqui, caiu uma linha. Aqui caiu outra linha. Deu um erro de valor porque eu estou tentando fazer o quê? Multiplicar uma informação
de número, que é 55, vezes texto. Então dá um erro. Tá bom? E aqui ele já calculou o quê? Ele calculou o valor do meu mês anterior, que no caso aqui foi fevereiro, com o mês que estava lá o seguinte, ó, março. E aqui porque ficou hashtag? Porque a informação não coube, né? Então a gente estica e vê lá quando foi que deu. Então vou voltar aqui e fazer da forma correta. Como é, pessoal? Clico aqui e aperto F4 uma vez. Travou. E aí é só fazer o quê? Puxar para baixo. Olha só. Nós temos a aplicação sendo feita. Tá vendo? Todo mundo olhando a mesma célula. Não mudou a linha quando eu puxei. Para a coluna, ele também não vai mudar se eu puxar para a minha esquerda. Olha só. Seleciono todo o intervalo. Pego na minha alça de preenchimento e puxo para o lado. O que foi que houve aqui, pessoal? Olha só. Continua olhando quem? A mesma coluna. Então você observou que no exemplo anterior, a coluna mudou. Quando eu puxei, olha só, D, E, F, mas aqui eu puxei, ele continuou olhando a mesma coluna. E, coluna E, porque eu falei ao Excel. Para todo mundo, utilize a mesma referência. Ele, beleza, eu entendi. Então ele está olhando para todo mundo. Como é que eu sei que está absoluto ou não, gente? Quando tem um cifrão, tá bom? Então essa referência aqui se chama absoluta quando tanto a coluna, tanto quanto a linha está com o cifrão na sua esquerda. Agora, o próximo exemplo, nós temos a referência mista. Como assim? Parte dela está absoluta e parte está como relativa. Então, nós temos uma miscigenação aqui. Tá bom? Então, está mista. Nesse caso, vamos trancar apenas a coluna. Tá? Então, o cifrão vai ficar à esquerda da letra. Igual, vamos fazer o mesmo processo. Minha conta d'água menos ela mesmo, multiplicado por quem? Pela inflação de janeiro, já que eu estou no mês de janeiro. E aqui eu coloquei algumas variações para a gente ver a aplicação disso. Feito isso, pessoal, eu vou trancar quem? A minha letra, não é isso? Então eu vou lá. Dá um zoom para ficar melhor. F4, tranquei todo mundo, não é isso. F4, tranquei apenas a minha linha, não é isso. F4, sim, tranquei a minha coluna I, perfeito. Então, quando está ao lado esquerdo da minha letra, significa aqui que a coluna está presa. Feito isso, dou um Enter, porque essa é a opção que eu quero trabalhar neste momento. Como eu tranquei, nesse caso, a minha coluna, eu vou puxar para baixo aqui, para você ver o que vai acontecer. Puxei para baixo, variou minha linha, perfeito. Porque a linha tem que variar mesmo. Ó. Fevereiro, a água deu esse valor. Fevereiro, peguei aqui certinho. E aqui a inflação pegou a de fevereiro, perfeito. Mesma coisa aconteceu aqui, caiu uma linha, março, e aqui também é de março. Então está calculando corretamente. Mesma coisa aqui. E aí, o que a gente vai fazer é o quê? Pegar essa referência de intervalo, que está com quem? A coluna presa. E vou arrastar para a minha direita. Se ela deu certo, o que vai acontecer? Automaticamente, a minha coluna ficou presa. Perfeito. Não deslocou a coluna. Ficou a coluna presa, mas você viu que a linha ficou solta quando eu puxei para baixo. É isso que é uma referência mista. Se eu esquecer, por acaso, pessoal, de passar a minha referência mista, trancando, nesse caso, a minha coluna, olha só o que vai acontecer. Deu diferença. Ele fez o quê? Puxou exatamente o mesmo valor aqui. Por quê? Quando ele deslocou uma coluna, já que eu esqueci de trancar, ele foi para J. E na J não tem nada, então não teve diferença na minha conta. Olha só, aqui é a mesma coisa. E a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho que fazer aqui, lembrar de trancar. Há duas formas. Eu aperto F4 ou chego aqui logo, ó, como eu sei que é a coluna, clico antes dela, porque é a esquerda, sempre. Acrescento o cifrão e dou um Enter. E aí é só fazer o que, pessoal? Arrastar. Então, automaticamente, travei a minha coluna, olha só. A coluna está presa. Tá bom? Então, vamos para o nosso segundo exemplo de referência mista, que eu aplico para a linha. Então, neste caso, linha vai ficar presa, mas a coluna vai ficar solta. Vamos aplicar a mesma fórmula. Igual o valor que eu paguei aqui em janeiro em relação à minha água,
menos ele de novo, multiplicado com a minha inflação. Só que eu quero trancar quem? A minha linha. Então, antes do 7 aqui, à esquerda, acrescenta o cifrão. Você pode fazer manualmente ou nada te impede de você clicar F4. Uma, duas vezes. Dou um Enter. Dei o Enter. O que eu vou fazer? Vou puxar para baixo aqui, pessoal. Vou deixar aqui sem formatação, porque nesse caso eu não quero que ele formate as minhas células, tá? Porque olha só o que aconteceu. Quando eu puxei, ficou tudo azul. Então ele tirou esse formato aqui. Clico na haste de preenchimento e coloco sem formatação. E aí ele preservou o formato antigo. O que acontece? Olha só, a linha ela não se moveu quando eu puxei para baixo. A do que eu coloquei o cifrão, tá? As demais é para cair mesmo. Então aqui eu estou vendo quem? Luz. Então ele pegou luz e multiplicou pela inflação. E aí, depois disso, ele pegou o resultado e subtraiu. E aí nós tivemos o que? O cálculo sem esse percentual. Mesma coisa aqui para os demais. Tá perfeito. É isso mesmo que eu quero que aconteça. Porque, novamente, se eu esquecer de fazer o processo, olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Não passei, não tranquei a minha linha. Quando eu puxar, aquele mesmo processo, olha só. Não é isso que eu quero que aconteça. A minha linha tem que ficar o que? Presa. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Abro minha fórmula. Antes do 7, o cifrão. Dou um Enter. Agora posso puxar. Quando eu puxei, você pode observar que agora a conta está perfeita. Tá? Ele não caiu a linha da minha inflação. A linha está perfeitamente sempre a mesma que a 7. Tá? Agora, se eu selecionar esse intervalo e puxar para a minha direita, a minha coluna ela variou. Tá? Porque nesse caso eu deixei quem? Coluna solta. Prendi apenas a minha linha. Então, isso aqui nós temos o nosso segundo exemplo de referência mista. Tá bom, pessoal? Então, assim, caso você tenha ficado com dúvida, você pode voltar novamente ali e assistir o vídeo, porque a gente explicou com bastante calma, com bastante detalhes, para que você possa entender os conceitos de referência relativa, absoluta e mista, que vocês viram que foram duas, tá? Então, se mesmo assim você viu, ficou com dúvida, deixa aqui no comentário do nosso vídeo o que você ficou com dúvida, para que a gente possa estar te ajudando, tá bom? Então, desde já, agradecer a tua participação. Esse foi o nosso vídeo de hoje e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!